Pessoal, hoje a gente vai fazer um sisteminha que vai ler uma quantidade de pessoas, vai perguntar a idade e o sexo de cada pessoa, e ele vai mostrar uma relação entre a média total do grupo que ele leu, a quantidade de pessoas do sexo feminino e a quantidade de pessoas do sexo masculino, a média, né, desses dois sexos. Então, vou começar o programinha solicitando o seguinte, ó. Vou perguntar aqui, ó, a quantidade de pessoas que se deseja ler. Quantidade, quantidade de pessoas. Então, vai ser informado, né, a quantidade de pessoas que se deseja ler. Vou criar uma variável aqui, ó, int, quanti, p, que vai receber a quantidade de pessoas. Lembrando que aqui a gente vai ler a tela, quando sempre a gente lê o console vem com string, então vamos fazer uma conversão para int. Então, int.parse, estou usando int.parse, poderia estar usando também o convert.toInt32, tá? E aqui fazer um console.readline. Vai ler a linha, a próxima linha que a pessoa digitar, e vai guardar aqui dentro da variável a quantidade de pessoas. O próximo passo, eu vou criar aqui uma array do tipo int inteira. Essa array que eu estou criando aqui vai ser uma array com duas posições. Tá? A primeira posição a gente vai acumular a quantidade de idades, tá, masculina e a quantidade de idades feminina. Então, idade M para acumular o total de idades masculinas. Aqui eu não vou construir dessa forma, tá? Eu vou construir dessa forma aqui. Então, a primeira posição a gente vai guardar o acumulado de idade e na segunda posição a gente vai guardar o total de pessoas do sexo masculino que a gente leu. E vamos fazer a mesma coisa com o sexo feminino também, tá? Aqui vai ser o sexo feminino, tá? Sexo masculino, sexo feminino, a mesma coisa. Então, na primeira posição do array, nós vamos armazenar então o total, por exemplo, o acúmulo de idade e a quantidade de pessoas que está sendo lido desse sexo para fazer o cálculo. Vamos fazer aqui agora uma estrutura de repetição tá? É, int, para int inicializado em 0. Eu vou inicializar em 1 aqui. Para int inicializado, né, que vai ser o indexador aqui, em 1, enquanto ele for menor ou igual à quantidade de pessoas, acrescente esse i de 1 em 1. Então, se eu falar que eu vou ler 10 pessoas aqui dentro, ele vai começar desde o 1 e vai ir até o 10, ok? E aqui eu vou colocar um console aqui, console.writeLine aqui. Eu vou solicitar aqui, vou colocar um barra N aqui, só para quando começar, ele dar um espaço de uma leitura de um para o outro, né? Primeira pessoa, segunda pessoa. E aqui eu vou interpolar aqui esse ID para ele formar a frase para mim. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Então aqui vai o I, vou colocar aqui o primeiro aqui, primeira pessoa. Primeira pessoa, segunda pessoa, então a gente vai formar a quantidade de pessoas que a gente deseja ler, primeira pessoa, depois segunda pessoa e assim vai. Para cada pessoa que eu ler aqui, vou colocar aqui só um visualzinho aqui, né? Estou lendo a primeira pessoa. Seguinte, como que eu vou fazer isso aqui agora? Eu vou ler isso daqui, o que for informado aqui, eu vou ler e vou atribuir para a variável. Então, sendo informado, por exemplo, vou colocar aqui um int idade. Tá? A idade vai ser informada, vou fazer um console.readline aqui. Lembrando que vai dar erro, por que está dando erro aqui? Está dando erro porque nós estamos tentando atribuir um string para dentro do int. Então, vamos usar aqui ó, o convert dessa vez, o convert.toInt32, que é o mais apropriado para a variável do tipo int. Tá? 32, o 64 é para long. Então, nós vamos ler aqui qual que é a idade. E aí, nós vamos ler também um string aqui, sexo. Tá? Vamos fazer o seguinte, o sexo, como é um string, tá? Então, só um console mesmo, ponto .readline, ele vai ler o sexo aí. Então, vamos solicitar que seja informado o sexo, né? A idade, depois o sexo. Então, aqui, vou solicitar aqui, então, console, ponto, aqui, WriteLine, vou pegar write só, que eu vou ler na mesma linha aqui, aqui.
idade. Então, vou solicitar aí, vou perguntar qual que é a idade da pessoa, da primeira pessoa. Depois eu vou perguntar qual que é o sexo da primeira pessoa. Console, ponto, right, sexo. Sexo da pessoa só tá. Aí a gente vai fazer uma estrutura de decisão bem facinho aqui. Uma estruturinha de decisão. Eu vou colocar assim, ó. Se, ok? Se o sexo, se o sexo que foi lido, ok? Ponto. Colocar padronizar aqui, to lower, colocar tudo em minúsculo aqui. Se o sexo que for lido for igual a feminino, sexo feminino, então eu sei que é uma pessoa do sexo feminino. Então eu vou acrescentar aqui para a variável de sexo feminino. Então, como que eu vou fazer aqui? Ó? Para o sexo feminino, na posição 0 é o acumulador de idade que a gente está colocando. Então, na posição 0, eu vou colocar aqui o valor da idade que a gente leu. Ok? E aí, na posição, no sexo feminino ainda, só que na posição 1, eu vou colocar mais. Por que eu vou colocar mais? Li uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, a idade a gente soma, acumula, e aqui a gente conta a quantidade de pessoas do sexo feminino que nós lemos aí. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Só que aqui vai ser o quê? Para o sexo masculino, ok? Então aqui nós vamos fazer a mesma coisa, só que para o sexo masculino. Então se ler, se leu aí a idade do sexo e o sexo for masculino, vai vir aqui. A hora que finalizar o nosso for, que a gente vai ter como base a quantidade de pessoas que a gente deseja ler, nós vamos ter aqui já o resultado. E aqui no resultado nós vamos fazer assim, ó, console, ponto. Pode colocar um readline aqui mesmo, o resultado. Vou fazer tudo numa única saída aqui. A gente usa uma estrutura de quebrar linha aqui, fica fácil de fazer. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou colocar o cifrão na frente para conseguir fazer a interpolação. E aqui nós vamos colocar aqui, ó, média média, média total de idade do grupo. Aqui nós estamos considerando o grupo como um todo, tá? Então, qual seria a média total de idade do grupo? A gente sabe quantas pessoas a gente leu, tá? E o total, a gente acumulou o total de mulheres aqui, total de homens aqui, ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos somar aqui, ó, idade feminina na posição 0, somando com idade masculina na posição 0 também, tá? Isso aqui é somando, não é atribuindo, somando. Vamos somar isso aqui. E aí dividir o quê? Dividir o resultado dessa soma, seria o acumulado da idade de todo mundo, pela quantidade de pessoas que a gente leu. Temos aqui a média total de idade do grupo, ok? Vamos agora dar um barra N aqui para quebrar uma linha, dar um Enter, ok? Então ele quebra uma linha. Agora vamos fazer média de idade das mulheres. Então, do grupo que a gente leu, qual que é a média de idade das mulheres, tá? Vou vir aqui, deixa eu só padronizar aqui para ficar média de idade das mulheres. A média de idade das mulheres é simples, tá? Nós vamos pegar aqui a idade das mulheres, ok? Na posição 0, que é o acumulado, dividido pela idade das mulheres na posição 1, que é o total de mulheres que a gente leu. Ok? Barra N de novo aqui. Vou usar um barra N aqui de novo para quebrar a linha. Dá um Enter. E agora vamos fazer a mesma coisa aqui. Agora a média de idade dos homens do grupo que a gente leu. Tá? A média de idade dos homens.
a mesma coisa, tá? Vamos fazer aqui a idade dos homens, na posição 0 está o acumulado, dividido pela idade dos homens na posição 1, que é a quantidade de homens que nós demos aí. E agora aqui, para finalizar o sisteminha, vamos dar um console.write. Vou colocar aqui fim. Quebrei aqui. Vou dar um console.readline, só para ficar esperando um enter para finalizar. E o nosso projetinho está pronto. Tá? Vamos dar uma olhada, vamos testar ele. Inicializando. Quantas pessoas eu quero ler? Quero ler aqui, vou ler 5 pessoas aqui. 5 pessoas, primeira pessoa, colocar que a idade dela é 10, o sexo da primeira pessoa é feminino. Segunda pessoa, eu vou colocar que a idade da segunda pessoa é 20 e o sexo dela também é feminino. Então nós temos aí média de idade de mulheres 30 anos, agora vamos colocar homens 10 anos, masculino, 10 anos masculino, ok? E aí, 10, 10, 20, vou colocar mais 20 anos, vai dar 40. 40 dividido por, 40 dividido por 3, vai dar ali os seus, calma aí, 40, 20, tá? Você também masculino, ok? Então, olha lá, fez o cálculo para a gente aqui. Então, a média de idade do grupo é 8, média de idade das mulheres é 10, ok? 10 anos. Nós colocamos aqui ó, duas mulheres, 30, 30, 30 com 10, 40, 40 dividido por 2, tá? Desculpa, 10 com 20, 30, 30 dividido por 2. Deu algum erro aqui. Vamos resolver isso. Ah, o erro, ó. Eu esqueci de acumular, tá? Eu estou substituindo. Então, o erro está aqui, tá? Esqueci de acumular, só estava substituindo. Então, ao vivo assim mesmo. Ó, vou arrumar aqui também. Em vez de eu usar aqui o Lifeline, para ele quebrar a linha, vou usar para ler na frente. E agora a quantidade de pessoas que eu quero ler, 5 pessoas. Idade aqui vai ser 10, tá? O sexo feminino. Aqui, idade 20, sexo feminino. Total de 30 anos, 30 dividido por 2, 15 anos. Agora, homem vai ser 10, tá? 10. O sexo vai ser masculino, vai ser 20. O sexo vai ser masculino também. E aqui vou colocar 30, o sexo masculino. Então, olha, média do grupo, ok? 18 anos, mulheres 15, homem 20. Agora tá certo. Então, essa é a primeira parte do nosso algoritmo aí. Deu certinho. Agora, dá um Enter. Finalizou. Ok?